Nessa videoaula a gente vai abordar os direitos e prerrogativas do advogado, conforme preconiza o artigo 7º do Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 1994. Vamos para o choque? Vamos lá. Esse dispositivo, esse artigo 7º, talvez seja o dispositivo de maior relevância no Estatuto da OAB. Por quê? Porque ele apresenta uma série de prerrogativas profissionais que o advogado, no uso das suas atividades, tem que ter respeitado. Tanto tem que ter respeitado que a gente costuma dizer que toda vez que um advogado tem violado uma sua prerrogativa, uma das suas prerrogativas, esse agente público não está violando apenas a prerrogativa daquele advogado, está violando a prerrogativa de toda uma classe. E aí, quando isso acontece, a OAB tem esse papel de ser acionada e tomar as medidas cabíveis, né, para que haja realmente um respeito às prerrogativas de todo profissional inscrito na ordem. Então, a ideia aqui é demonstrar para todos os advogados, principalmente aqueles em início de carreira, onde a gente sabe que há uma dificuldade maior de conseguir ser respeitado, até um certo constrangimento no início, na condução de alguns trabalhos, numa audiência, enfim. Mas o que o advogado tem que saber, independente do tempo que ele está inscrito na OAB, do tempo que ele advoga, é que, entendo uma prerrogativa sua violada, a OAB estará lá para socorrê-lo na medida do possível. Então, desse artigo 7º, nós vamos encontrar 21 incisos que não é só questão de ser decorado para passar de ano. Não, são lições, são efetivamente poderes, mandamentos que todo advogado ou aquele que pensa em ser advogado tem que saber desde já, para que no exercício da sua profissão ele possa estar seguro de que qualquer um dessas prerrogativas violadas, a OAB estará lá para lhe socorrer se necessário. Pois bem, como eu disse, adiantei, o artigo 7º tem 21 incisos, né? O inciso 1º é o inciso que caracteriza a condição do advogado. Não é à toa que quando a gente pega a carteira de identidade do advogado, a gente percebe que lá está preconizado que o advogado, que aquela credencial, ela tem validade em todo o território nacional. E é isso que o inciso 1º estabelece, que a advocacia ela é ilimitada em todo o território nacional. Não é porque existe aquela necessidade de se manter uma inscrição suplementar numa outra seccional, quando o advogado tiver mais que 5 causas, que está cerceado o seu direito de exercer a advocacia em todo o território nacional. Uma vez advogado em Santa Catarina, esse advogado vai ser advogado no Acre, no Espírito Santo, em todos os estados da federação. Então, o advogado, ele é advogado em todo o território e tem essa prerrogativa de poder exercer livremente a advocacia no território nacional. Então, esse é o inciso 1º do artigo 7º. O inciso 2º, 3º, 4º e 5º, eu gostaria de que vocês dessem um pouco maior de atenção, porque temos por conta daquela lei, a nova lei atual, que definiu o abuso de autoridade, a lei número 13.000, lei 13.869, agora de 2020, que tratou do abuso de autoridade. Esses incisos 2º, 3º e 4º, a violação dessas prerrogativas pode caracterizar abuso de autoridade, no qual o agente público que afrontar
qualquer uma dessas prerrogativas, pode responder, tá? Inclusive podendo ser condenado a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nos termos do novo, essa é uma informação válida, recente, inclusive que tem, e por ser recente, por ser nova, tem todas as possibilidades de quem for prestar o próximo exame da OAB, ou os próximos, tem esse dispositivo caindo, que é o artigo 7º-B do Estatuto. O artigo 7º-B foi incluído por essa lei de abuso de autoridade agora de 2020, e é essa lei de abuso de autoridade que preconizou o artigo 7º-B e estabeleceu: constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º do Estatuto. Então, uma atençãozinha maior, um destaque maior a esses 4 incisos, 2, 3, 4 e 5, por conta dessa situação. Bom, o inciso 2º, ele vai tratar da inviolabilidade do escritório de advocacia. Ou seja, assim como o domicílio da pessoa tem proteção constitucional, né, lá no artigo 5º, inciso 11, o escritório de advocacia se equipara ao domicílio do advogado. E nesse sentido, por se tratar do seu local de trabalho, toda vez que houver alguma ordem judicial para insurgir a essa inviolabilidade do escritório, qualquer ato judicial para que haja essa, entre aspas, violação, deve se dar entre as 6 da manhã e as 18 horas. Então, digamos o seguinte: o juiz expediu um mandado de busca e apreensão, porque somente por autorização judicial isso pode acontecer, indiscutivelmente, para que faça uma busca e apreensão no escritório de um colega advogado. O agente público ele só vai poder cumprir esse mandado de busca e apreensão respeitado o horário, né, 6 da manhã às 18 horas. E um detalhe interessante: para poder fazer valer esse mandado de busca e apreensão, ele tem que ter consigo a presença de um membro da OAB. Então isso significa dizer que a OAB deve acompanhar esse cumprimento desse mandado de busca e apreensão toda vez que tiver uma autorização judicial para tanto. E aí é importante destacar o seguinte, né? Quando fala em membro da OAB, naturalmente, nem sempre o diretor, nem sempre o presidente vai poder se fazer presente no ato. Mas ele tem autonomia para designar que algum membro da diretoria, enfim, cumpra esse papel e acompanhe o cumprimento desse mandado. Da mesma forma, é importante salientar aqui que o Supremo Tribunal Federal, ele, em uma determinada discussão a respeito do tema, em decisão, o Supremo definiu que se a OAB não encaminhar esse membro em tempo hábil, poderá ser cumprido esse mandado de busca, essa inviolabilidade do escritório, do local de trabalho do advogado, mas desde que esteja respeitado um tempo hábil. É uma questão muito subjetiva, naturalmente, porém, se ultrapassar esse tempo hábil, a OAB não encaminhou nenhum membro, essa inviolabilidade do escritório de advocacia, ela pode ser realizada mediante, obviamente, a autorização judicial. Fora essa situação de autorização judicial para que haja inviolabilidade do escritório, obviamente, naturalmente, né, como seria se nós estivéssemos tratando de um domicílio, ainda que não haja ordem judicial, pode ser quebrada essa inviolabilidade do escritório quando houver uma situação de flagrante, de desastre ou para prestar socorro, né? São situações que, independente do local, da hora, podem dispensar a autorização judicial. Imagine um advogado desmaia dentro do seu escritório, precisa de um apoio, e aí numa situação como essa não dá para ficar esperando a autorização judicial para poder socorrer o colega advogado.
Numa situação como essa, é dispensada a autorização judicial. Esse é o inciso 2º. O inciso 3º, ele vai aprofundar a ideia da comunicação do advogado com o seu cliente. Isso significa dizer que mesmo sem procuração, quando o cliente do advogado estiver preso, tá? Ele vai ter o direito de comunicar-se com ele em local reservado, tá? Estando ele preso, detido, né? Recolhido numa prisão civil, uma prisão militar, enfim. E ainda que esse cliente esteja numa condição de incomunicável. É prerrogativa do advogado, direito do advogado, que ele tenha acesso a esse preso, que vai possivelmente ser o seu cliente, ainda que sem procuração, para poder se comunicar com ele. Naturalmente que quando muitas vezes o advogado, o cliente do seu é preso, né? O advogado ele foi comunicado a respeito dessa prisão e não teve tempo hábil, não teve como mostrar o cliente para poder pegar a procuração. Então, até que haja esse contato, talvez até para negociar alguns dos termos, enfim, o advogado tem amplo acesso e restrito acesso ao cliente que esteja preso numa dessas condições. Então, é prerrogativa sine qua non também para o advogado. O inciso 4º, ele vai estabelecer que quando houver a prisão do advogado, atenção para isso, houver a prisão do advogado em flagrante, né? Quando houver a prisão do advogado em flagrante, por crime inafiançável, porque somente por crime inafiançável vai poder haver essa prisão, só por crime inafiançável vai ter que haver essa necessidade. E qual a necessidade? Advogado preso em flagrante por crime inafiançável tem que ser comunicada à OAB. Tem que ser comunicada à OAB quando a prisão decorrer de um motivo ligado ao exercício da advocacia. Importante frisar isso. O advogado foi preso em flagrante, crime inafiançável, quando está exercendo alguma atividade, por alguma questão relacionada ao exercício da advocacia, obrigatoriamente a OAB tem que ser comunicada para acompanhar a prescrição, obviamente, do respectivo auto de prisão, tá? Sob pena de nulidade. Tá? Sob pena de nulidade. É importante colocar o seguinte, tá? Que quando não for um crime infame, lembrem que crime infame é o crime ligado ao exercício da advocacia, quando não se tratar de crime infame, a OAB não precisa se fazer presente para quando houver a prisão em flagrante. Basta ela ser comunicada. Então o advogado, por exemplo, foi pego no bafômetro e ele foi recolhido à prisão. A OAB não precisa estar presente para que seja lavrado o respectivo auto. Porém, a OAB deve ser comunicada que teve um advogado preso, até para, obviamente, analisar a situação e acompanhar, porque uma vez havendo aí talvez uma condenação com trânsito em julgado de uma situação como essa, com uma situação que vem desabonar a conduta do advogado, ele pode inclusive responder um incidente perante a ordem de idoneidade, pode até ser cassado, excluído dos quadros da OAB. Então, não sendo se for crime infame, a OAB tem que ser comunicada e estar presente na lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante. Não é crime infame, a OAB basta ser comunicada. Esse é o inciso 4. O inciso 5 vai tratar de que quando o advogado ele foi recolhido, foi preso, foi recolhido à prisão, e esse recolhimento à prisão se deu
antes do trânsito em julgado, atenção para esse detalhe, antes do trânsito em julgado, essa prisão desse advogado tem que ser feita numa sala chamada assim, né? Numa sala de estado maior. Sala de estado maior, que seria um local diferenciado, afastado dos outros presos, tá? Então, toda vez que um advogado for preso, tá? Ele tem, e antes da sentença transitada em julgado, ele tem que ser recolhido numa sala de estado maior, né? E aí o estatuto vai dizer instalações e comodidades condignas, tá? E não havendo a sala de estado maior, o que é uma realidade, pelo menos aqui em Santa Catarina, vai poder substituir essa sala de estado maior pela prisão domiciliar. Um detalhe, para quem analisa ali o inciso 5 do artigo 7º, vai perceber que está riscado o termo reconhecidos pela OAB, assim reconhecidos pela OAB. Por que isso? Vejam, o Supremo Tribunal Federal, um tempo atrás, julgou a ADI 1127 dígito 8. 1127 dígito 8. Foi uma ADI que analisou diversos pontos aqui do Estatuto para verificar se todas as disposições do Estatuto estavam afrontando a Constituição ou não. E nessa análise exatamente desse dispositivo, se entendeu que quem vai dizer que é sala de Estado Maior, ficou definida a decisão do Supremo, não é a OAB, mas sim o Poder Judiciário. Então, quem vai dizer se é uma sala de Estado Maior ou não é o Poder Judiciário, não é a OAB. E por conta disso foi declarado inconstitucional o reconhecimento da OAB dessa sala de Estado Maior. Tá? Então, é importante frisar a razão do porquê que, assim reconhecidos pela OAB, está riscado. Está riscado porque o Supremo, tempos atrás, declarou inconstitucional, porque entendeu que quem reconhece a sala de Estado Maior é o Poder Judiciário, não é a OAB. Então, esse é o inciso 5, que fecha esses 4 incisos, 2, 3, 4 e 5, dos quais o agente público responderá por abuso de autoridade nos termos do novo artigo 7º-B do Estatuto, certo? Então, muita atenção a esses dispositivos. Indo adiante, o inciso 6, ele vai fazer menção nas suas 4 alíneas ao direito do advogado de ingressar livremente em salas de tribunais, delegacias, repartições públicas. Ou seja, o advogado não precisa ficar pedindo licença para entrar ou para sair, mesmo que seja uma área reservada, tá? Mesmo após o horário de expediente. É uma prerrogativa que ele tem, tá? De poder ingressar e sair, como ele bem entender, desses locais, certo? Então esses 4 incisos tratam dessa situação de ingressar livremente. O inciso 7º, ele vai tratar da possibilidade, enfim, de um direito que o advogado tem também de permanecer sentado, em pé, em qualquer desses locais indicados anteriormente, independentemente de licença, né? O inciso 8º vai colocar que o advogado ele pode dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário prévio. Isso é muito importante frisar. Respeitado somente a ordem de chegada. Isso caracteriza o direito do advogado de, quando quiser se dirigir ao magistrado, o advogado impetrou um mandado de segurança. Precisa conversar com o magistrado sobre a possibilidade de ele garantir a liminar, né? Enfim, o advogado não precisa sequer marcar horário, ele pode protocolar o mandado de segurança, soube onde distribuiu, ele pode ir até o foro e
pedir para conversar com o juiz. E nos termos da norma, o juiz não pode se negar, não pode dizer que não vai atender o advogado, porque isso afronta a prerrogativa profissional, certo? Adiante, o inciso 9, vejam só, o inciso 9, vocês vão reparar que ele também está completamente riscado, tá? Essa mesma ADI 1127, dígito 8, do Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional esse inciso 9, que era um inciso que dizia que tratava da possibilidade do advogado fazer sustentação oral em qualquer recurso, tá? Após o voto do relator. Por que foi declarado inconstitucional esse dispositivo? Foi declarado inconstitucional porque o Supremo entendeu que essa expressão qualquer recurso, pelo prazo previsto em lei, antes do voto do relator, estaria infringindo a norma legal. Quem dispõe quais os recursos em que se pode fazer sustentação oral, o prazo em que vai poder se fazer sustentação oral e se a manifestação oral vai ser antes ou depois do voto do relator, é a lei específica daquela área do direito. Então, naturalmente, que conforme a área do direito em que o advogado atua, isso pode mudar. Seja o tempo, seja o recurso que ele pode fazer sustentação oral. A gente sabe que o CPC, o novo CPC, que nem mais é tão novo assim, ele ampliou o direito do advogado de fazer sustentação oral em alguns recursos que antes não podia. Enfim, mas quem vai regulamentar quais recursos, o prazo e se é antes ou depois do voto do relator é a lei específica, não é o estatuto, por isso que esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo, inciso 9. O inciso 10, ele é muito... O inciso 10, ele vai frisar a seguinte situação, vai destacar a seguinte situação, que o advogado, ele vai poder usar de sua palavra pela ordem, né? Uma questão, por uma questão de ordem e excelência. Ou seja, o advogado vai poder se manifestar em qualquer juízo ou tribunal, pedir a palavra num julgamento, por exemplo, que está acontecendo, desde que ele perceba que surgiu alguma dúvida ou que tem algum esclarecimento a ser feito, que venha a influir nesse julgamento que está ocorrendo, tá? Ou para esclarecer algum fato, algum documento que está sendo mencionado, né? Então o advogado, ele tem o direito de pedir a ordem para fazer esse esclarecimento. Uma coisa que é importante frisar aqui, quando se fala nessa possibilidade do advogado usar essa expressão e pedir a palavra e se manifestar, enfim, nós não estamos abordando exatamente o direito material. Digamos que está sendo, entre aspas, discutido algo processual. Então o advogado tem o direito de pedir a palavra para esclarecer aquele ponto, para se manifestar sobre aquele ponto que envolva o direito processual, procedimento, a valoração de prova de um documento, enfim, algo que está sendo que envolve o direito processual. Não se trata de direito material. Direito material é dever do magistrado, do juiz, acatar ou não. O advogado, se tem uma decisão contrária, ou ele acata ou ele recorre. Não lhe compete nenhum outro mais opção. Então esse é o inciso 10. O inciso 11 vai na mesma linha, porque ele estabelece que o advogado, toda vez que perceber que um determinado juízo está afrontando a lei em alguma situação muito escrachada, por assim dizer, está determinado juízo inobservando o preceito legal
o regimento, o regulamento, às vezes o próprio regimento do tribunal, enfim, o advogado tem o direito de reclamar de forma verbal ou escrita para contestar essa afronta de preceito legal. Então, veja, advogado não pode advogar contra texto expresso de lei, né? Advogado pode abrir uma tese de controle de constitucionalidade para discutir a constitucionalidade ou não de determinado preceito legal, mas ele não pode advogar contra aquele preceito legal. Então, toda vez que ele observar que um preceito legal está sendo violado, assim de maneira clara, como por exemplo, o advogado percebeu que um determinado processo que deveria correr em segredo de justiça na vara da família está público. O advogado tem direito de reclamar verbal ou de forma escrita de que aquele processo não está sendo respeitado um preceito legal, que é o segredo de justiça. Então esse é o inciso 11. Chegamos na metade do artigo 7º, nós vamos dar uma paradinha para o café e já já voltamos para continuar o artigo 7º. Até já!